Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 27/10/2025. Depois de um dia ontem espetacular, tivemos 100% de greens aqui no nosso canal no YouTube e 100% de greens no nosso grupo VIP. Além de termos acertado todos os vencedores com seus respectivos handicaps, ontem à noite também a melhor zebra indicada ali com odd acima de 2, Miami Heat também venceu sua partida. Então, segundo dia consecutivo aí em que a gente vai 100% no nosso grupo VIP e você também pode participar, não só garantindo as nossas tips, mas também o nosso método de análise, além de muito conteúdo e informação para você se tornar um apostador de alto nível. Nosso objetivo, diferente de todos os outros canais, é te ensinar a fazer apostas com mais seguranças, sem promessas mirabolantes e mais do que isso, sem tips ali que com apenas R$ 1 você vai ficar um milionário. Nada disso. Médio e longo prazo é assim que a gente trabalha, mas acima de tudo, reduzindo os seus riscos, beleza? Então você quer mudar essa postura, quer mudar esses resultados ruins, muitas vezes apostando em coisas que era óbvio que ia dar errado, mas você não sabia por não ter conhecimento dos números? Chame lá no WhatsApp e garantam a sua vaga, lembrando, vagas limitadas para quem quiser o pacote da temporada completa, e lembrando também que nessa semana já teremos vídeos exclusivos para quem for membro do canal. Clica no botão que está aqui embaixo de seja membro e ajude o nosso canal a seguir existindo. Mas se vocês não podem ajudar a gente com valor financeiro, não se preocupem, o like já é o suficiente. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, não custa nada, e também ativa o sininho para garantir as melhores odds e as melhores linhas do mercado antes que elas vão subindo e alterando, beleza? Bom, vamos fazer o nosso filtro aqui com as melhores opções dentro de uma rodada bem cheia, começando com 76ers e Magic. Aqui a gente acredita na vitória do Magic, tá? Apesar deles serem visitantes, eles estão mais saudáveis e tem um time aí mais competitivo para essa temporada na minha visão. Se a gente for pegar, a gente tem pelo menos 3 titulares do 76ers ideal de fora. O McCain, Paul George e o Embiid, seus dois All-Stars, seu principal rookie da última temporada, tendo somente ali o Tyrese Maxey, dentre esses jogadores que se tinha uma perspectiva desde o começo da temporada de estarem no Starting Five. Do outro lado, a gente tem apenas o Jalen Suggs como dúvida, mas de resto a gente tem o Orlando Magic saudável, eles que perderam 2 partidas, venceram uma, e o 76ers que está invicto até aqui, mas a gente precisa ponderar quem o 76ers enfrentou até aqui na competição. Na minha visão, 2 dos piores times das piores conferências, que é da pior conferência, né, que é o leste. No caso, o Hornets e o Boston Celtics, muito desfalcado de suas grandes estrelas, depois de tantas trocas, enfim. Um cenário no qual privilegiou com que esse 76ers tivesse números aqui bem equivocados, digamos assim. Outra coisa, eu gosto de ficar a favor de boas defesas. O Magic até aqui é a 6ª melhor defesa da NBA por 100 postos de bola. E quando a gente pega aqui o histórico do Philadelphia 76ers nos últimos 20 jogos sem um Embiid jogando dentro de casa, eles venceram o Jazz, o Golden State Warriors, o Sacramento Lakers e Cleveland, mas foram apenas 5 vitórias em 20 jogos como mandante. Eles estão aqui com 3, 6, 7, 8 derrotas consecutivas sobre essa situação, jogando na Filadélfia sem o Embiid, que em teoria é o seu melhor jogador. Já o Orlando Magic, a gente tem aqui eles muito bem, né, nos últimos 4 jogos contra os 76ers, vencendo 3, perdendo apenas 1 também. Beleza? Então bora aqui para a nossa próxima análise, depois de indicar para vocês a vitória simples do Orlando Magic pagando 1,50, que eu já acho que já tá de bom tamanho. Falando de Bulls e Hawks, aqui deve ser um jogo bem aberto, tá? Aqui tem 2 caminhos interessantes que dá pra gente trabalhar, mas o primeiro deles que eu gostaria que seria na pontuação dos Bulls, teria que ficar muito esticado para que a gente tenha algo possível. E por mais que a gente goste do Bulls jogando em casa, enfrentando uma defesa ruim, o ataque deles individualmente não é tão confiável, porque eles não têm nenhum grande cestinha, um All-Star, como por exemplo do outro lado a gente tem o próprio Trae Young. E é justamente nele que a gente vai trabalhar. O nosso palpite vai ser um duplo-duplo sim pro Ice Trae pagando em 66. Acho que tá de bom tamanho, pelo menos 10 pontos é que ele deve fazer, ou ele tem a obrigação de fazer o que é o melhor jogador desse Atlanta Hawks. Ele vai enfrentar um time que joga num ritmo muito alto, que joga um jogo aberto de jogue e deixa jogar. O 6º time mais rápido da NBA, a gente deve ter muitas posses por minuto aqui, mas na última temporada a gente também tá falando aqui de um Chicago Bulls que cedeu muitas assistências. Quando a gente pega a temporada passada, que tem um recorte mais amplo do que foi esse Chicago Bulls, a gente tem aqui o Chicago Bulls como um time que sofreu muito na mão de armadores, tá? Sendo o 2º time mais vazado para jogadores dessa posição e sendo também aqui um dos times que mais cederam assistências, na verdade, o que mais cedeu assistências. Não pretendo trabalhar com a pontuação do Trae Young, porque geralmente eles sofreram mais para armadores daqueles que infiltram, que fazem com frequência o movimento de fora para dentro, e o Trae Young, ele gosta de trabalhar um pouco ali na média distância, nos arremessos de 3,
não tem um perfil exato, mas pode ser que ele faça uma boa partida, tá? Nos últimos 5 jogos contra o Chicago Bulls, ele teve média de 13,2 assistências por jogo, foram 5 duplo-duplos consecutivos contra esse adversário em todos os jogos da última temporada também. Nos últimos 9 jogos em geral do Ice Trae, a gente teve uma média de 25 pontos, 0,6, né, e 9,6 assistências, mas ele conseguiu um duplo-duplo aqui em 6 dessas 9 partidas recortadas, mas poucas delas tinham um cenário tão ideal para ele poder ir bem como é contra esse Chicago Bulls. Outra coisa interessante que a gente pode analisar aqui é que se a gente for em play type e colocar aqui no pick and roll man, a gente pode observar aqui que a defesa do Chicago Bulls na última temporada foi um dos que mais cederam pontos e mais tiveram pior aproveitamento em defesa nesse tipo de jogada, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui, eles têm um pior aproveitamento na hora de defender essa jogada de pick and roll man, que é uma jogada na qual o Trae Young pode conectar diversas assistências com facilidade para pivôs ou jogadores bigs como Jalen Johnson, Porzingis ou Congo, que vão fazer a parede, logo depois vão atacar a cesta, ele vai passar e eles vão pontuar com facilidade. Só aí ele já deve garantir algumas assistências bem interessantes, porque o Chicago Bulls não sabe defender muito bem esse tipo de jogada, beleza? Bora aqui falar de Houston Rockets e Brooklyn Nets. Aqui a gente tem um Houston Rockets que ainda não venceu na temporada, mas tem um Brooklyn Nets que também não venceu e, para piorar, jogaram ontem, né? Jogaram ontem, inclusive, em casa lá. Então eles fazem uma viagem de Nova York para Houston e, bom, uma viagem complicada ali, 2 jogos consecutivos de um time que já é ruim e certamente está em apuros, não são favoritos para hoje. Mas o Houston Rockets está com mod de 1.08, muito baixo, não vale o risco, então a gente tem que pensar em outras possibilidades. Trabalhar com um jogador, por exemplo. E acho que o que mais pode explorar essa questão física do Brooklyn Nets, principalmente no garrafão, é o Sengun. Então a gente vai aqui em jogador Marcos, vamos aqui em pelo menos 20 pontos, para que o Sengun complete para 20 pontos. Bom, como ele pode conseguir isso, né? A gente tá falando de um Sengun que nos últimos 4 jogos ele contra o Nets, né, ele teve 22,5 de média, conseguiu pelo menos 20 pontos em 3 desses 4 jogos. Todos os jogos que ele jogou mais de 28 minutos, ele conseguiu esse over, ele que tem 32,2 minutos de média contra esse rival dentro desse recorte de 2023 para cá. Tá? Só que quando a gente fala aqui no Betting Pros de jogadores dessa posição de pivô que enfrentaram o Brooklyn Nets recentemente, os últimos 3 foram over em suas pontuações. O Wembanyama, Jarrett Allen e o Kalkbrenner, que são 3 jogadores de níveis diferentes, né? Um que é um All-Star, um que é o futuro da liga e o outro ali que é um jogador que acaba de chegar, então para diversos cenários eles conseguiram sofrer na mão de jogadores com esse perfil. Beleza, a gente tá falando aqui de um Brooklyn Nets que na última temporada sofreu muito para pivôs, foram um dos 10 mais vazados para jogadores dessa posição, e nessa temporada eles também vêm muito mal. Só que quando a gente vai aqui em play type, também em pick and roll man, a gente tá falando aqui de um Brooklyn Nets que esteve entre os 10 com pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada, o que também é muito interessante para nossa tipo. Sem falar, né, em jogadas de poste baixo, na qual eles também podem sofrer bastante na mão do Sengun, que deve fazer uma boa partida hoje. Vamos aqui falar agora a respeito de Pelicans e Celtics. Aqui a gente tem mais um jogador explorando uma defesa desfalcada. Esse Boston Celtics com garrafão com Neemias Queta não passa nenhuma confiança, tá? É um jogador que é de um nível aí muito baixo, o Xavier Tillman também pode roubar posição, mas nada demais. Aí o time tem Jaylen Brown, Derek White, Peyton Pritchard, são jogadores baixos ou fracos fisicamente para lidar, por exemplo, com Zion Williamson. Os dois times vêm muito mal na temporada e por mais que a gente tenha aí o Boston Celtics jogando como visitante, eu acho que é um jogo muito complicado para a gente ter certezas a favor do New Orleans Pelicans. Então vamos aqui apenas de 25 pontos do Zion, ele que supera essa marca nos 2 jogos que teve até aqui, contra o Boston Celtics certamente ele vai querer ter uma grande atuação, principalmente jogando dentro de casa. Esse Zion Williamson que vem bem, tá? Mas acima de tudo a gente tá se baseando não só em números para essa tipo, porque a gente tem um recorte muito pequeno de números para dizer que isso vale de fato a pena. A gente tá falando muito mais baseado nos 4 jogos consecutivos que ele conseguiu ser over e também, né, no cenário no qual ele conseguiu pelo menos 27 pontos nos últimos 2 jogos, enfrentando hoje um garrafão bem órfão. O Zion tá muito saudável, fisicamente tá bem, eu achava que ele perder muito peso pudesse impactar na dominância dele dentro do garrafão, mas não, ele continua em alto nível, nunca se sentiu tão bem e vai encarar uma defesa que vem decepcionando bastante até aqui. O defensive rating, né, a cada 100 posses de bola do Boston Celtics é o 8º pior da liga até aqui. Um time que vem se defendendo muito mal e que eu não acredito que vai mudar esse cenário, lembrando que eles nem enfrentaram times de um nível tão alto assim, perderam, por exemplo, de lavada para um 76ers da vida. Thunder e Dallas Mavericks, tá? Por mais que a gente tenha um Oklahoma City Thunders bem desfalcado, eu ainda acredito principalmente no Shai para poder produzir muito bem hoje, tá? Ele deve ter as linhas ali bastante concentradas nele, só que a linha dele tá alta, 33,5. O Chet Holmgren é dúvida para hoje, mas a tendência é que ele jogue. A gente tem um time com Luguentz Dort e Hardenstein, ou seja, 4 titulares ainda estão disponíveis e saudáveis o suficiente para produzir pontos contra
esse Dallas Mavericks que vem se defendendo muito mal, não tá conseguindo armar as jogadas, então vem cedendo muitos turnovers, por isso algumas facilidades do OKC para produzir pontos em transição, mas mais de 114,5 pontos para mim é interessante, tá? O Oklahoma City Thunder nos últimos 3 jogos, ou seja, em todos que fizeram até aqui, teve 127,7 pontos de média. É verdade que eles tiveram algumas prorrogações que ajudaram a potencializar isso, mas é muito importante que a gente tenha jogadores adequados e acostumados com a cesta, em pontuar com a confiança em dia para hoje, encarar uma defesa que vem muito mal, tá? O defensive rating do Dallas Mavericks vem muito abaixo daquilo que se esperava, por conta da altura de seus jogadores e da capacidade física deles. Se esperava que o Dallas fosse uma defesa melhor, não vem acontecendo, tá? Eles são aqui quase uma das 10 piores defesas da liga por 100 posses de bola, e quando a gente pega aqui o histórico deles, eles sofreram muitos pontos recentemente, tá? Nos últimos 3 jogos, ou seja, em todos dessa temporada, 123,7 pontos de média, mas aí aqui tem um ponto. Eles não jogaram nenhum overtime, nenhuma prorrogação. Eles jogaram ontem, estão cansados. Sofreram 129 pontos do Toronto Raptors, que nem um ataque de elite, e conseguiram sofrer 125 e 117 para Wizards e Spurs, que na última temporada não foram também ataques de top 10, muito pelo contrário. Então o OKC hoje pode produzir bem, tá? Por 100 posses de bola na última temporada foi um dos melhores ataques da liga, e nessa, apesar de tudo dos desfalques, ainda é um dos 10 melhores ataques por 100 posses, o que eu considero bem interessante. Beleza? Bom, vamos falar agora aqui a respeito de outras partidas que a gente acha que tem a potencial. Timberwolves e Denver Nuggets. Essa partida, o Anthony Edwards, ele tá como dúvida. Pode ser que ele não jogue hoje. Ele que teve alguns incômodos, pode não estar dentro de quadra, e quando ele tá dentro de quadra, é outro time do Minnesota. Sem ele, o time perde muitos jogos. Todos os jogos que jogaram aí recentemente sem ele, desde 2021 para cá, diversos jogos contra times de um nível muito baixo, então eles ainda não se provaram contra grandes franquias sem ele. Se ele estiver de fora, o Denver Nuggets deve vencer essa partida, dá para colocar um handicap negativo até buscar uma odd em torno de 1,50 para eles. Mas palpite de fato aqui, onde a gente sabe quem vai jogar, quem não vai jogar, ou independente de grandes movimentações, a gente já tem um cenário legal aqui para o over. A gente vai trabalhar aqui com o totais na pontuação de Warriors e Memphis Grizzlies, tá? 2 times aqui que jogam, deixa jogar, gostam de um ritmo alto, gastam um pouco o relógio, isso é muito bom, mas acima de tudo 2 times que vêm produzindo ou sofrendo muitos pontos nessa temporada. Vamos de mais de 233,5 pontos totais na partida. O Warriors nos últimos 5 jogos eles tiveram aí média de 123,4 pontos sofridos, 119 feitos. Esse 233,5 pontos foi superado nos últimos 2 jogos consecutivos, apenas um deles teve prorrogação, e a gente também está falando aqui de um cenário no qual a gente tem o Memphis Grizzlies que também vem produzindo e sofrendo muitos pontos. Nos últimos 5 jogos contra o Golden State Warriors, sofreram 123,2, fizeram 118,4, e o Ja Morant meio que provocou demais o Warriors em um período ali no qual se criou uma pequena rivalidade entre essas franquias. Hoje, as duas franquias ali estão quase que em pé de igualdade, mas o Warriors com início de temporada muito mais promissor, mas esse tipo de provocação pode gerar um jogo com motivações extras para as duas equipes, principalmente para o Damon Green e para o Ja Morant, que trocaram algumas farpas dentro desse período, tá? Esse acima de 233,5 pontos foi superado aqui em todos esses 5 jogos recortados aqui para vocês, tá? E a gente tem aqui o Memphis Grizzlies que joga num pace alto. Eles seguem jogando aqui no ritmo intenso, quarto maior da NBA, então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto. O defensive rating deles, né, eficiência defensiva por 100 posses de bola desse Memphis Grizzlies, tá ali na metade da tabela, ou seja, não foi grande coisa. E a eficiência ofensiva aqui do Golden State Warriors até aqui é uma das 10 melhores da liga, o que motiva a gente também a trabalhar com esse acima de. Por fim, os últimos 4 jogos do Memphis Grizzlies, ou seja, 3 que eles fizeram nessa temporada e o último que foi contra o OKC, a gente teve uma média de mais de 243 pontos nas partidas em que eles se envolveram, somando aqui esse acima de 233,5 pontos, tendo sido superado em 2 dos 3 jogos que fizeram. O único que não foi contra o Indiana Pacers, desfalcado de todos os armadores titulares, então eles perderam muito, assim, em relação a isso, e a gente ainda assim teve 231 pontos. Jogaram sem o Nembhard, sem o Haliburton, sem o TJ McConnell, muitos jogadores de fora que prejudicaram na pontuação dessa partida, mas que tinha tudo para ser um over também,
como eu espero que seja hoje, tá? Em relação às escalações, a gente tem aqui, acima de tudo, o Al Horford de fora, e também aqui o Zach Edey, mas eu acho isso bom, porque os dois times vão ficar mais leves, jogarem numa formação mais baixa, com uma frequência maior, o que vai ajudar na possibilidade aqui desse over. E para finalizar, vamos falar de Lakers e Blazers, tá? Mas aqui, apesar de achar que o Blazers é favorito, eu não confio em time mediano para ruim fora de casa, tá? Apesar de que, quando se trata da arena dos Lakers, todo mundo quer dar o seu melhor, é um jogo com uma transmissão para a maior torcida da liga, então todo mundo gosta de aparecer e dar o seu melhor, então eu vou buscar um caminho diferente, tá? Pontuação, porque eu acredito que por mais que o Portland possa perder aqui, no eventual zebra, se é que dá pra gente chamar assim o Lakers jogando em casa, eu acho que eles vão pontuar bem, e acho que isso importa, principalmente contra uma defesa que já é ruim e que sem o Luka Doncic vai cuidar pior da bola. Então o Portland pode tirar vantagem disso, dessa defesa que também tá cansada, tá? Então vamos aqui de mais de 111,5 pontos pro Blazers nessa partida, lembrando que as melhores odds estão lá no nosso grupo VIP, a gente tenta trabalhar com um mínimo de uns 50 aqui, mas vocês podem duplar também, tá? Colocar acima de 105,5 pontos, e aí você pode me dizer, Léo, eu não confio naquele over tão alto ali que você indicou do Oklahoma City Thunders, porque o Dallas Mavericks é um time forte, pode ser que eles compitam, principalmente jogando dentro de casa. Aí você vai aqui em criar aposta e diminui um pouquinho, tá? Essa pontuação então do OKC, buscando mod em torno de 1,22, 1,30, para fechar mod ali perto de 1,50, tá? Acho também interessante. Mas falando de Portland e Lakers, o Lakers individualmente não tem grandes defensores. Com a ausência de Luka, eles vão ter um alvo a menos para explorar, porque o Luka é um defensor bem ruim, tá? Só que quando a gente fala aqui do defensive rating dos Lakers, não é dos melhores da liga, tá? É um bem mediano, apenas o 18º, tá mais perto dos 10 piores do que dos 10 melhores. Até aqui eles sofreram 116,3 pontos de média, média acima do que a gente busca para hoje, e eles sofreram na última noite ali contra o Sacramento Kings 120 pontos. Então eu acredito que o Portland pode produzir bem hoje, tá? O Blazers até aqui na competição conseguiu fazer uma quantidade interessante de pontos contra adversários também interessantes, ofensivamente falando, por ser posse de bola, não é um time de elite, mas é um time que tá ali no meio da tabela, que como eu disse, pega um adversário cansado, tá? Se a gente for pegar aqui o histórico recente dos Blazers, ou seja, os jogos que eles fizeram nessa temporada, a gente tem aqui eles enfrentando times de um bom nível e sendo bem competitivos, para falar a verdade. E o fato da gente ter diversos jogadores pontuando ali na casa dos 10 pontos deles de média, já acho interessante, já acho um time bem confiável. O Blazers, por exemplo, marcou 114 pontos contra o Timberwolves, que sempre foi uma defesa de top 10 aí nos últimos anos de liga. Conseguiram marcar 139 pontos contra o Golden State Warriors e também eles marcaram 107 ali contra o Clippers, que também era uma defesa de elite, e assim conseguiram uma média acima do que a gente busca para hoje. Acho isso bem interessante, tá? O fato deles terem jogado contra os Clippers ontem, terem sido competitivos, pode prejudicar eles. Eles podem estar cansados também, o que torna o jogo um pouquinho mais igual em relação a possibilidades de vitória. Por isso que eu acabei fugindo um pouquinho, tá? Mas certamente eles vão ser competitivos, porque a gente tá falando de um Portland que não tem grandes ambições na temporada, então vai usar esse início para vencer alguns jogos, para testar seus jogadores, valorizar eles, para depois começar o processo de tank pensando na temporada que vem. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Palpites de jogos que a gente acabou pulando devem ter lá no nosso grupo VIP, pelo menos a possibilidade de ser um jogo over ou under, porque a gente sempre traz uma listinha. Quais os melhores jogos over do dia, os melhores under, quais jogos mais perigosos para trabalhar em ponta, as melhores zebras, favoritos, enfim. Muitas possibilidades, palpites com ótimas odds lá no nosso grupo VIP, com excesso, muita profundidade dentro dessas análises. A gente explica cada uma delas para você ter confiança e ser muito lucrativo e ver se o que a gente está falando faz sentido ou não. E também comentem se vocês conseguiram algum green com os nossos palpites ontem. Muito obrigado pela sua audiência e falou!